Os servidores federais vão ter reajuste de 10,8% divididos em duas parcelas, mas a primeira só será paga no ano que vem, a de 5,5% em agosto de 2016 e a outra de 5,3% só em janeiro de 2017. A proposta que prevê o reajuste salarial aos servidores do Executivo foi assinada ontem em acordo firmado entre a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, CONDICEF, a Central Única dos Trabalhadores, CUT, e o Ministério do Planejamento. Uma média de 500 mil servidores devem ser contemplados com o reajuste. O auxílio alimentação também vai ter aumento e passa para R$ 458 e o auxílio creche para R$ 321. Quem viaja de São Luís para o interior de carro ou está voltando para a cidade já sabe que vai passar pelo Campo de Perizes. Esse é um trecho perigoso da BR-135 que está com a obra de duplicação paralisada há um bom tempo. A discussão de quando vai ser retomados os trabalhos de duplicação da BR-135 ganhou destaque na sessão plenária de ontem. Os deputados também discutiram outras intervenções na capital, que foram iniciadas, mas que até agora não foram concluídas. No grande expediente, o deputado Wellington do Curso usou a tribuna para cobrar informações da Prefeitura de São Luís sobre a obra da ponte Pai Inácio sobre o rio Gangã, que liga a Avenida General Arthur Carvalho, no Turu, à Avenida Nossa Senhora da Vitória, no Parque Vitória. Já o deputado Eduardo Braide pediu respostas sobre o prazo de conclusão da obra de duplicação da BR-135 no Campo de Perizes, prevista para ser entregue em dezembro deste ano. Durante os trabalhos, o deputado Vinícius Louro, da Comissão de Obras da Assembleia, denunciou a falta de respeito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes com os parlamentares maranhenses. O deputado Júnior Verde falou da importância da proposta de um projeto de lei que regulamente a atividade de carcinicultura, criação de camarão no estado. O parlamentar destacou ainda uma audiência pública em Humberto de Campos para discutir a atividade. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís vai realizar dia 4 de outubro o processo de escolha de conselheiros tutelares para diversas regiões da capital. A eleição é unificada em todo o Brasil e para conversar sobre esse assunto, recebemos nos estúdios do Portal Segunda Edição, Neuza Ribeiro, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da capital. Neuza, seja bem-vinda ao nosso estúdio da Portal da Assembleia Segunda Edição. Eu é que agradeço, boa tarde. Boa tarde. Essas eleições são unificadas em todo o país, como é que vai funcionar aqui em São Luís? Pois é, em todo o país, no dia 4, que é no domingo próximo, o Brasil inteiro estará realizando o processo de escolha de conselheiros tutelares e aqui em São Luís a gente está com toda a estrutura já organizada para também realizar esse grande evento que é um exercício de cidadania plena nesse dia e a gente aproveita também para convocar a população de São Luís para se fazer presente nesse dia nas urnas, votando e escolhendo os conselheiros tutelares da nossa cidade. Neuza, são 7 conselhos que existem atualmente. Existe previsão de mudar para mais quantidade a partir de janeiro? Como é que vai funcionar? Depois dessa eleição, como é que vai ficar? Sim, hoje nós temos 7 conselhos tutelares implantados e a partir do dia 10 de janeiro nós temos já mais 3 conselhos tutelares implantados, formando um grupo de 10 conselhos na cidade de São Luís. Tem quantos conselheiros disputando, quantas pessoas disputando uma vaga de conselheiro aqui na capital? Nós temos hoje 207 candidatos em toda a cidade, disputando 50 vagas. Como é que é o trabalho do conselheiro aqui na capital? Olha, não é fácil esse trabalho, porque assim, como em todo o Brasil, a gente acompanhou recentemente alguns casos, né, que trazem certa preocupação na segurança dessa pessoa que faz esse trabalho de conselheiro tutelar e em São Luís isso também não é diferente, a questão principalmente da insegurança da pessoa que é o conselheiro tutelar. Então, fazer esse trabalho, ele acaba sendo muito complexo. E atualmente como é que está a estrutura desses conselhos que funcionam aqui na capital? Os prédios, como é que funcionam? Os prédios, hoje, a gente considera que são prédios locados, não tem a estrutura que a gente gostaria que tivesse, mas também já houve um avanço em relação à estrutura, à logística dos conselhos hoje em São Luís.
Neuza, em relação à votação, quem é que pode votar nesse conselho para escolher um conselheiro tutelar? Qualquer eleitor que se sinta à vontade de ir às urnas no dia 4 de outubro, ele pode se dirigir aos locais de votação da sua área de domicílio eleitoral, porque nem sempre a pessoa é bom explicar, porque às vezes a pessoa mora numa área de São Luís, mas ele vota em outra área. Então, ele não vai poder votar na área de domicílio dele, sim do domicílio eleitoral, que é o local onde ele vota. E o que é preciso para levar no dia da votação, que vai ser agora no domingo? Levando o título e um documento com uma foto. E o que é mais desafiante no trabalho de vocês aqui na capital? Em termos, você fala de conselheiros tutelares. Qual é o maior desafio dos conselheiros aqui? É a falta de estrutura? O que é? Eu creio que hoje, porque assim, eu sou do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Os conselhos tutelares estão numa outra categoria. Mas, mesmo assim, o que a gente considera como mais desafiador para o exercício do trabalho dessa pessoa, do conselheiro tutelar, é a articulação das diversas políticas, assim como do próprio sistema de garantia de direitos, na medida em que o conselheiro tutelar, ele é a porta de entrada e não o trabalho final do atendimento da criança. Então, é necessário que outras políticas estejam funcionando adequadamente para dar suporte a esse profissional, assim como o próprio sistema de garantia de direitos, ligado principalmente às varas de infância, às promotorias, estejam atentos a esse profissional e às demandas que ele faz os encaminhamentos. Eu vejo que o maior desafio é a gente alcançar o resultado, principalmente ao Poder Judiciário. Neuza, qual é a importância do trabalho do conselheiro numa capital como São Luís? A gente considera assim que a complexidade hoje em relação ao trabalho com criança e adolescente, a própria sociedade como hoje se estrutura, é necessário sim a gente ter conselheiros tutelares em todas as cidades, no sentido de zelar pelo direito da criança e do adolescente. São muitos direitos violados dia após dia. Em relação aos conselheiros, as pessoas interessadas em fazer parte do conselho tutelar, não existe mais prazo para se candidatar? Não existe mais prazo. Esses prazos eles se encerram de acordo com a resolução. Então, há todo um processo para que a pessoa se inscreva primeiro, depois ele participa de 3 dias de capacitação, participa de outros processos, para depois ele se tornar o candidato mesmo. Então, nós temos mais ou menos uns 30 dias que os candidatos, né, já estão na fase final desse processo de mobilização da comunidade para que ocorra a eleição no dia 4 de outubro. Sabendo que esses 30 dias é da mobilização do candidato, mas enquanto mobilização social nós estamos desde julho nas comunidades fazendo esse papel de divulgar esse processo de eleição de conselheiros tutelares e nessa data que vai ocorrer no domingo próximo. Neuza, são 207 candidatos disputando 50 vagas aqui em São Luís de conselheiro tutelar, não é isso? São 207 disputando, na realidade são 50 vagas para titulares. Os demais ficarão como suplentes. E qual a orientação para a população na hora de escolher? Qual critério deve usar? Qual a orientação de vocês em relação a isso? Como a própria resolução já vem trazendo algum perfil, e não só a resolução, mas também o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já vem trazendo alguns critérios, então a gente orienta as pessoas que sigam esses critérios, que é o critério da idoneidade, é o critério do compromisso da pessoa na causa da infância, se essa pessoa já exerceu algum trabalho nessa área, qual foi o resultado desse trabalho e deixe um pouco daquele vínculo
de votar simplesmente porque é meu amigo, porque talvez isso não vá ajudar muito no final. Neuza, obrigado pelas informações, por ter comparecido aqui ao portal da Assembleia segunda edição. Eu é que agradeço mais uma vez e aproveito também para convocar mais uma vez a população de São Luís para essa grande festa no domingo, que é a eleição de conselheiros tutelares de São Luís. Obrigado, boa tarde mais uma vez. Você pode rever essa entrevista, assim como todo o conteúdo dos nossos telejornais, no nosso canal no YouTube, Assembleia Legislativa do Maranhão, ou do nosso site, que é o al.ma.leg.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com mais notícias para você.